Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos. E estar presente em todos os momentos requer atenção, carinho e, o mais importante, saúde, para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas. O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. A gente cuida. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo das 6, a nossa quarta da saúde. E hoje, neste dia, falaremos sobre asmas e doenças respiratórias. No dia 21 de junho, a gente comemora o combate à asma. Coincidentemente, comemora-se o início do inverno. E a gente que é mãe, né, e pais, passamos por algumas questões ali, né, gripes, resfriados e a asma, que é uma doença um pouco mais grave. Então, hoje o nosso bate-papo das 6 vai falar um pouquinho sobre asma. Conosco aqui no nosso programa de hoje, temos duas excelentes profissionais, a doutora Kênia Schultz, pneumologista, e a doutora Mariana Tarifa, otorrino, que vai estar contribuindo para esse bate-papo, enriquecendo, trazendo informações. Esse é um programa de informação e prevenção. Como costumo dizer, a prevenção é sempre o caminho mais econômico, financeiramente e emocionalmente. E espero que a gente consiga trazer informações suficientes para que vocês coloquem em ação o que conheceram e evitem maiores danos na saúde. Então, conosco aqui a doutora Kênia Schultz. Tudo bem, Kênia? Seja bem-vinda. Oi, muito obrigada novamente pelo convite. É sempre um prazer falar aqui, né? A gente tem um tempo, eu sempre falo que esse programa dá a gente a oportunidade de explicar melhor detalhes dessas doenças respiratórias para que atinja a maior parte da população em casa na forma exatamente de conscientização. Eu sou pneumologista de formação há 12 anos pelo Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Eu cheguei no Espírito Santo há 12 anos, em 2012, e eu estou atuando em Linhares há cerca de 7 anos, quando eu me instalei aqui como moradora linharense, e trabalho no meu consultório particular, trabalho no Hospital Linhares Medical Center, atendi ali os pacientes, fiz o atendimento dos pacientes internados, né, na época da pandemia, da Covid-19, então a gente teve esse cuidado hospitalar com esses pacientes que muitos evoluíram com gravidade. Hoje eu faço o atendimento ambulatorial, específico da pneumologia, e eu sou a coordenadora do Laboratório de Função Pulmonar, que é onde a gente consegue realmente fazer o diagnóstico dessas doenças pulmonares crônicas. Então é o assunto que nós vamos discutir um pouco mais hoje. Então, seja bem-vinda. É um prazer para nós linharense tê-la aqui, né? Agora morando conosco, uma cidadã linharense, né? Contribuindo com a evolução da nossa saúde. A gente sabe que Linhares tem crescido muito e a saúde de Linhares também tem melhorado bastante. Então vai ser um prazer dividir a mesa com você. Bom, seja bem-vinda, doutora Mariana, tudo bem? Boa noite, obrigada pelo convite mais uma vez. Eu sou otorrinolaringologista, formada pelo Hospital Universitário São Francisco, de Bragança Paulista. Também tenho o título de especialista pela Associação Brasileira, né, de Otorrinolaringologia. E estou atuando em Linhares há apenas um ano. Vim para o estado, né, do Espírito Santo em abril do ano passado. E desde então a gente tem estado aí à frente das doenças respiratórias, né, de vias aéreas superiores. E atualmente eu atuo no consultório particular, também no Hospital LMC. E é um prazer estar aqui com vocês.
O prazer é nosso, eu acho que a gente só tem a ganhar, né? Muito, muito interessante saber, né, que duas profissionais dedicadas, né, vêm para Linhares nos ajudar a cuidar da saúde do linharense, então para a gente é uma honra tê-la conosco, né? E para iniciar o nosso bate-papo das 6, vez que o nosso assunto é asma, né? Vamos começar do começo. O que é asma? Bom, como você mesmo citou, né, não é à toa que 21 de junho é considerado o Dia Nacional de Combate à Asma, porque é no inverno que a gente lembra mais dessa doença. Mas é uma doença crônica de vias aéreas, então vias aéreas inferiores, né, que são os pulmões. Então essa doença crônica ocorre por uma inflamação dos caninhos do pulmão, chamado brônquios. Esses caninhos cronicamente inflamados, em alguns momentos eles obstruem, e essa obstrução é o que causa os sintomas, tá? Então, isso coincide, sim, as crises de obstrução, de fechamento da passagem do ar, coincide, sim, com esse período de inverno, que é um período frio, seco e com mais risco de infecções respiratórias. Mas é muito importante lembrar que nós vamos falar muito aqui sobre as crises, sobre os diagnósticos diferenciais, mas o primordial de lembrar é que é uma doença crônica. Então, existe uma predisposição, inclusive familiar. A pergunta que eu faço no consultório quando eu chego um paciente com uma hipótese clínica, que eu faço uma hipótese clínica de asma, é: alguém na sua família tem asma? Você já teve asma quando era criança? Se mesmo você me procurar hoje, aos 50 anos de idade ou aos 40 anos de idade, mas se teve um histórico familiar ou um histórico de asma na infância, isso sugere uma doença crônica que pode estar recidivando sintomas na vida adulta. Entendi. Só para clarear, assim, o que seria crônico, né? Sabe, agudo, crônico, mas para transformar numa linguagem que quem não é da área consiga compreender. O que seria o termo crônico? O crônico, para diagnóstico, né, são os sintomas crônicos: tosse, chiado no peito e falta de ar. O que é crônico? Acima de 2 semanas de tosse, a gente já considera crônico, por exemplo. Mas claro que na tosse tem vários outros diagnósticos diferenciais, tá? Então, o especialista, ao avaliar, vai identificar outros fatores que vão sugerir essa hipótese clínica. Então, um fator eu já expliquei, que é o fator genético e familiar. O outro fator é essa repetição, talvez, de sintomas crônicos aí. Só acontece no inverno, mas é em todos os invernos. Crônicos, isso a gente sugere entender crônico. aqui como duradouros. Isso. Intensos Contínuos. e arrastado. Contínuo. Isso. Queixas contínuas. Não é uma gripe ou um resfriado que durou 5 dias e se resolveu. Geralmente, o paciente com asma, mesmo que ele pegue um resfriado ou uma gripe, que é uma doença infecciosa, viral, geralmente os sintomas serão contínuos ao longo de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 2 meses. 2 meses. A queixa no consultório é: eu tive uma gripe no início do mês e eu continuo tossindo, doutora. Aí eu pergunto: tá, além da tosse, mais algum sintoma? Tá com falta de ar? Sim, eu tô queixando, tô piorando minhas atividades físicas, não tô conseguindo cumprir as mesmas atividades de antes. Meu peito tá chiando como um miado de gato. Esse é o clássico que geralmente o paciente não me queixa, mas eu pergunto. E aí é o que eu ia perguntar, né? Quais são os sintomas, né? Então, a gente entendeu que a asma é uma doença crônica, ou seja, os sintomas se arrastam, né? Por um espaço de tempo aí relativamente grande, em se tratando de doença. E quais são os sintomas da asma? Os sintomas respiratórios mais comuns são tosse, chiado, que é esse miado de gato, e a falta de ar, né? A falta de ar é o que mais faz pensar em doenças de vias aéreas inferiores, que são os pulmões. Porque as outras queixas, né, Mariana? Tosse, manifestação também de via aérea superior, né? E é muito frequente na mesma proporção, e às vezes pode vir até juntas, né, Mariana? Então, para eu pensar em doença pulmonar, em asma, eu faço o paciente queixa desse tipo de sintoma e associa a história clínica, né? A história clínica arrastada, a história clínica familiar,
é isso tudo que o paciente tem de queixa quando procura o consultório. A gente pensa aqui, né, na asma clássica, né, que é aquela crise de falta de ar. Mas a pessoa pode ter asma sem ter essa intensidade de crise. Claro, os sintomas variam, né? De paciente para paciente, e às vezes até no mesmo paciente. Varia conforme, principalmente, a exposição a algum gatilho. Por exemplo, ele foi exposto à poeira, ele foi exposto ao pólen, ele foi exposto a um esforço físico, estava executando uma atividade física e desencadeou os sintomas. Então, é importante, como a doutora Kênia falou, a gente, nesse questionamento, né, durante a anamnese do paciente, você detectar quais foram os gatilhos que repercutiram nesses sintomas, né, nessa crise que a gente chama. E é importante também a gente ressaltar que, na grande maioria das vezes, né, 80% dos asmáticos, eles possuem rinite alérgica associada. Então, além de tosse, dor no peito, essa falta de ar, às vezes essa sensação de chiado no peito, o paciente pode vir acompanhado de sintomas nasais. Aquela coriza, aquela coceira no nariz, coça olho, geralmente coça a garganta também. O paciente apresenta muitos espirros, então a gente tem que detectar que os quadros alérgicos, eles sempre estão associados na grande maioria dos asmáticos. Mesmo que isso não apresente aquela crise mais clássica, ela pode evoluir né? Porque eu estou aqui lembrando da sua anamnese, né? Chega o paciente de 50 anos e você pergunta, na sua infância, você teve um quadro? E ele diz, já tive um quadro. Então a asma está ali. Mas né? É isso que a doutora Mariana citou. Às vezes, o que ele sente na infância é diferente do que ele está sentindo na vida adulta. Uhum. Então, o paciente, apesar de conhecer, já ter tido sintomas, às vezes o sintoma na vida adulta vem de forma diferente. Então, ele fica meio sem saber o que está acontecendo. É um aperto no peito, doutor, é uma falta de ar, mas agora eu não estou chiando, eu não estou tendo mais aquele sibilo, aquele miado de gato que eu tinha na infância. Mesmo assim, a gente tem que levantar a hipótese, e aí existem exames confirmatórios, mas nós vamos falar sobre isso hoje ainda, mas o mais importante é o diagnóstico clínico. E a doutora Mariana lembrou muito bem que além do fator alérgico genético, nós temos o fator alérgico, e essa via aérea superior vem, muitas vezes, né, doutora Mariana, eu falo com os pacientes, vem como primeira porta de entrada. Uhum. Então, se nós estamos falando de inverno, o que acomete primeiro? É a cavidade nasal, a mucosa nasal mais seca e mais susceptível a fazer uma crise de asma. Em relação à gravidade, pacientes internados nessa época do ano, com crises graves, ocorre ainda, infelizmente. Porque hoje o tratamento de asma é muito efetivo com as medicações. É possível hoje um tratamento adequado, o paciente viver uma vida normal, sem risco de crises graves, desde que ele faça o tratamento adequadamente. E, infelizmente, a gente ainda pega pacientes internando graves em UTI, fazendo crises de insuficiência respiratória aguda grave por uma asma descompensada. E é interessante isso que você disse, porque, de fato, assim, até pouco tempo atrás, né, falava assim, a asma já tinha uma preocupação, falando aqui enquanto mãe, né, com a criança, de não poder fazer uma série de coisas porque tinha asma. E com o que você traz de informação agora, né, isso é muito libertador para essas mães que ficam com esse fantasma ali na cabeça, e para essas crianças que então podem brincar, né, ter uma infância mais adaptada, mais normal ali, que há pouco tempo atrás, talvez, né, com métodos menos eficazes, com menos estudo, isso impossibilitava, né, essa vida normal. Ela era fadada, né, a um quadrado, ali a uma vida um pouco mais, até introspectiva, por conta dessa condição. Achei muito legal essa informação, pensando ali nessa liberdade, né. De ter uma vida normal. Existe uma grande campanha que aconteceu há uns 2 ou 3 anos atrás, justamente depois de uma morte de uma artista que morreu de asma, jovem. E aí teve uma repercussão, enfim, né, sobre esse assunto. E o tema dessa campanha era: eu tenho asma, mas eu não tenho sintomas. Então, a asma
como eu falei, que ela pode persistir por muito tempo da vida sem sintomas. Eu tive na infância. Existe também aquela, né? Eu curei com as simpatias, sim, né? Você já deve ter ouvido falar. Sim. Por quê? Porque a asma na infância realmente é mais comum, né? A apresentação dos sintomas. E aí, quando entra na vida adolescente, que o pulmão já está mais amadurecido, vamos usar esse termo, melhora-se as crises e o paciente passa a ter uma vida normal. Em algum momento, volta a ter essas crises. Então, como eu mesmo disse, né? Que tem essa variabilidade aí, quando chega na vida adulta, o paciente fica perdido. Mas eu vou tratar de novo só nas crises. E aí, trata na crise, resolve ali. Daqui um mês, tem crise de novo, resolve ali. Daqui mais um mês, tem crise ali, resolve ali. Não, daqui a pouco, isso impossibilita a sua vida diária. Isso não pode acontecer. Então, quando a asma começa a impossibilitar suas atividades de vida diária, é uma das indicações de asma descontrolada e necessidade de medicamento diário e contínuo. Então, nós teremos pacientes que poderão ser tratados somente nas crises, mas terá aqueles pacientes com indicação de tratamento contínuo e diário, que é muito difícil das pessoas jovens aceitarem. Aderirem, né? Porque o idoso, ele tem outras doenças que ele já está acostumado. Eu tenho uma hipertensão, eu tenho um diabetes que eu uso remédio todo dia. Ótimo que agora existe um remédio para asma que eu uso todo dia. Nossa, eu tô ótimo. Então, os idosos, às vezes, se adaptam melhor. Não sei se a doutora Mariana também tem essa sensação. Quando a gente lida com um jovem e fala assim, precisa de usar essa medicação controlada porque rinite alérgica, rinossinusites, que vem junto com a asma, são doenças crônicas. Sim. Na maioria das vezes, precisa de tratamento contínuo, né? Não basta você tratar só as crises. Você está literalmente tampando o sol com a peneira, você não está resolvendo o problema. E aí, cada vez mais, isso vai vir se agudizando. E o ideal é que você faça um tratamento contínuo, né? A gente chama de manutenção, para que você fique sem sintomas, não é que você está curado, né? A doença crônica, ela não tem cura, ela tem tratamento para te oferecer uma boa qualidade de vida. E aí, os pacientes ficam, mas todo dia eu tenho que aplicar esse spray no nariz? Mas todo dia eu tenho que usar essa bombinha, que é o corticoide inalatório? Aí a gente tem que relembrar, vamos lá, você não quer viver uma vida normal, deixar de faltar ao trabalho, fazer com que o seu filho deixe de faltar à escola, né? Porque as doenças crônicas, elas têm uma repercussão na vida social do paciente. Sim. Então, ela acaba trazendo prejuízo social, econômico, laboral. É um problema de saúde pública. Não só a questão de internação. Essa questão social, de quais são os sintomas que repercutem na qualidade de vida do paciente. Doutora Mariana, você trouxe aí da questão é uma doença crônica e o tratamento, ou a manutenção, né, desse tratamento, ele impede se não tratar, pode agudizar, foi a palavra que você usou. De novo, assim, só para a gente entender o que é quando uma doença ela se torna aguda ou quando ela agudiza, o que significa isso, para que a gente possa entender a importância da manutenção do tratamento, da adesão ao tratamento, enfim. Vamos supor, o agudizar seria o paciente voltar a ter os sintomas que estavam ali quietinhos. Então, vamos supor, na rinite alérgica, ele estava tratado, então ele está sem coceira no nariz, ele está sem espirro, ele está sem a coriza, ele está sem a sensação de nariz entupido. Ele deixou o tratamento de lado, esses sintomas retornam. Então, você tem a fase aguda da doença. E às vezes mais intenso, né? De uma forma mais intensa e modifica muito a qualidade de vida desse indivíduo, né? Exato. E acho que vale a pena a gente dizer, então, né, estamos só no começo, mas para a gente ir para o nosso intervalo comercial, que a asma é uma doença grave, sim, né? Existem muitos estudos trazendo bons tratamentos com resultados excelentes, né? Mas essas são cenas dos próximos capítulos. Iremos para o nosso pequeno intervalo comercial e já voltamos com mais assuntos sobre a asma. Estamos de volta com o nosso bate-papo das 6, a nossa quarta da saúde. O nosso assunto hoje é asma. Aqui comigo, né, a doutora Mariana Tarifa,
médica otorrino, a doutora Kênia Schultz, pneumologista. E vamos retomar aqui o nosso bate-papo, trazendo informação para que, através da informação, a gente possa fazer a prevenção. Então, meninas, dando sequência ao nosso assunto, eu queria perguntar para vocês, assim, quais são os fatores que desencadeiam a asma? Os fatores que desencadeiam crises de asma, né, são, como a doutora Mariana já citou, os alérgenos, fatores alérgicos como ácaro, cheiro forte, pólen, essa época do ano que a gente lida com secador de café, fumaça, a fumaça do cigarro. Essa época, então, de fumaça no ambiente dá maior risco de crises, né, respiratórias, principalmente em pacientes que já têm a doença crônica. Contato com animais de estimação, fungo, poeira em casa, poeira em casa. Como você disse que é importante aí a fumaça do cigarro. E aqui a gente vê que o cigarro ele faz mal em todos os cantos, né? Exatamente. Toda quarta que eu estou aqui, o cigarro está no meio. Sempre é o assunto. E as infecções virais, né? Nessa época do ano também são frequentes. Então, as infecções virais, claro que bacterianas também, mas as virais são mais frequentes e mais confundidoras em todo esse quadro. Porque é um período que as mães, né? Você está citando as mães, mas que as mães sofrem com as crianças com gripes, resfriados, crianças que já têm manifestações mais crônicas, faz diagnóstico diferencial com as rinites. Se você tem um sintoma associado, como falta de ar, faz diagnóstico diferencial com asma. Então, é um período de sintomas respiratórios muito frequentes. Então, por que o inverno? Que a gente falou desde o início do programa. O inverno, o clima seco e frio, tem a ver com piora das defesas da nossa mucosa respiratória, do nariz até os pulmões. Mas, além disso, é um período que a gente vive em ambientes mais fechados. Então, aglomerados, ambientes que você tá ali pelo frio, todo mundo fechadinho ali dentro de casa, não abre uma janela porque tá frio. Então, se uma pessoa está contaminada por um vírus respiratório, a chance de transmitir para todo mundo daquele ambiente é maior. A gente conheceu isso muito na época da Covid. Eu falo que a Covid foi uma forma de ensinar a população a se defender de todos os vírus respiratórios, não só a Covid. Não só a Covid. Tá? Lavar as mãos, uso de máscara, né? Evitar o contato muito próximo. E um vírus que, num paciente que não tem asma, que não tem doença pulmonar, que naquele paciente que não tem essas doenças, pode se manifestar com sintomas muito simples, muito autolimitados, 5 dias de tosse, sem febre, sem nenhum risco. Em pacientes asmáticos com doenças respiratórias crônicas, pode evoluir com crises graves. Então, e aí a gente tem que incluir crianças como maior fator de risco, mas os idosos também, né? Então, os idosos entram aí como comorbidade de risco, inclusive a asma. E aí a gente tem que falar, né, sobre vírus, além do vírus da gripe, que é a influenza, a gente tem que falar dos vírus sinciciais respiratórios, que também estão presentes nessa época. A gente não consegue identificar, não tem exame para identificar. É um pouco angustiante, né? O paciente às vezes vai ao pronto-socorro, mas é virose. Que virose é? A gente não identifica, mas a gente conhece a epidemiologia da maioria dos vírus respiratórios, que são comuns nessa época do ano. Eu queria só trazer uma coisa que a gente conversava há pouco no intervalo, aqui nos nossos bastidores, sobre as gestantes e o cigarro. Acho que você trouxe uma informação importante. Quando a gente fala de fator de risco para asma, né? A asma está na genética, mas o ambiente tem tudo a ver, tá, gente? Então, as mães, por exemplo, gestantes que continuam fumando durante a gestação, o bebê corre risco de nascer com maior chance de doenças respiratórias crônicas, inclusive. Tá? Além dos fatores imediatos, maior risco de infecções. Então, são crianças mais susceptíveis do ponto de vista respiratório. Tá? E isso aí, imagina, é uma situação que envolveu ali a formação do feto e vai ter consequências para esse feto para o resto da vida deles. Nas crianças, a gente tem uma discussão bem mais voltada para a prevenção de infecções, porque as infecções em crianças, infecções respiratórias, que as mães já devem ter ouvido muito falar pela pediatria, que são as bronquiolites, também, né, Mariana, são fatores de risco para desenvolver asma em pacientes adultos.
Então, nós também temos isso como fator de risco. Então, além de tudo que nós falamos aqui, infecções, alérgenos, a fumaça, a poluição ambiental, as suas exposições ambientais durante a vida podem desenvolver essa doença respiratória crônica ao longo da vida. Existem diagnósticos diferenciais, com enfisema, com DPOC, que é um pouco diferente da asma, tá? Mas são doenças obstrutivas e crônicas da mesma forma. Deixa eu perguntar uma coisa que a minha curiosidade chamou aqui. A gente usa muito difusores, né, aromatizadores. De alguma forma isso impacta para quem tem asma? Ou não faz menor diferença? Eu acho que assim, tudo que é irritante para o paciente que tem uma doença crônica, ele tem que ser, não é evitado, mas a gente tem que usar com moderação. Né? Porque tudo é gatilho. Então, vamos supor, um irritante, seja um produto de limpeza, seja um cheiro forte, a mucosa nasal ou da via respiratória inferior daquele paciente já é mais sensível. Então, qualquer gatilho pode predispor a uma crise, entendeu? Seja só da mucosa nasal, da rinite, ou da via aérea inferior da asma. Então, assim, tudo é usado com moderação. A doutora Mariana está citando sobre os cheiros, né? Envolvendo esses aromatizantes. Isso aí é realmente preocupante. Os umidificadores, que são aqueles que melhoram a umidade do ar, podem ser usados, ajudam. Que é só uma aguinha e o vaporzinho que vai saindo sem o aromatizador. Isso, né? Sem o cheiro. Sem o cheiro. Então, você vai melhorar... O objetivo desses umidificadores, né, que você compra em farmácia e tal, é melhorar a umidade do ar. Assim como colocar um balde de água ou uma toalha molhada no quarto, ali, pelo menos para você dormir, né? Mas mesmo os umidificadores, eu acho que isso que você lembrou, assim, também me chama a atenção, uma orientação que eu faço aos pacientes, é que esses umidificadores também têm que ter a forma de higienização, seguir tudo, porque senão vai desenvolver ali micro-organismos que também podem ser prejudiciais. É igual o ar-condicionado. Essa é outra pergunta. Legal. Ar-condicionado ou ventilador, doutor? O que é melhor, o que é pior? Tudo com cautela, como a doutora Mariana citou. Então, um ambiente limpo, de preferência com o mínimo de ácaro possível, não é fácil esse ambiente, porque nós temos cortina, tapete, roupa de cama, mas a gente tem como cuidar disso regularmente, e o ar-condicionado, você manter ele higienizado, usar uma temperatura não muito fria, uma temperatura mais adequada para aquele tamanho de quarto ou tamanho de ambiente, e realmente esse ar-condicionado adequado seria melhor do que o ventilador, porque o ventilador pode espalhar mais a poeira. E quando a gente fala de inverno, e o inverno tem a ver com a sazonalidade dos vírus, né, que se transmitem mais no inverno, ok? Mas como a gente vive numa região muito quente, eu falo que viver aglomerado em locais fechados ocorre no inverno, no verão também. Então, todos os ambientes públicos que você entra, um banco, uma igreja, um consultório médico, todos os ambientes são fechados, geralmente com ar-condicionado. Então, por isso que os nossos doentes respiratórios crônicos, eu tenho aqueles que reclamam, doutor, o verão para mim é pior do que o inverno. Porque eu entro e saio de ambiente quente, frio o tempo todo. Então, eles queixam também desses sintomas no verão. E agora, como é diagnosticada? Como é que faz esse diagnóstico? Eu cheguei no seu consultório com alguns sintomas e como é que você vai fechar esse diagnóstico de asma? Ótimo. A asma é um diagnóstico clínico. Tudo isso que nós falamos até agora faz parte da anamnese, da nossa conversa com o paciente, quando entra, para a gente chegar no diagnóstico. Mas existe um exame que é feito, que chama prova de função pulmonar ou espirometria, que identifica essa obstrução que eu expliquei no primeiro bloco. Então, o que é obstrução? É fechamento da passagem do ar pelos caninhos do pulmão, chamados brônquios. Então, essa obstrução brônquica eu consigo avaliar nesse exame chamado espirometria, e ele ajuda na classificação da doença, em leve, moderado ou grave. Por que me ajuda nessa classificação? Porque muitas vezes o paciente é tão adaptado nos sintomas que não percebe a gravidade da doença. Quando eu vou olhar a espirometria, o paciente tem uma obstrução grave. E enquanto eu perceber essa obstrução na espirometria, eu preciso manter o tratamento inalatório
adequado e contínuo. Interessante. Agora, então, nós vamos para o tratamento. Como é que se trata a asma? A doutora Mariana já lembrou das bombinhas, né? E aí eu vou deixar ela falar sobre as medicações nasais, as medicações pulmonares da asma, né? Da doença pulmonar, especificamente. São o que há de ainda mais moderno e de efetividade no tratamento, são as medicações inalatórias na forma de bombinha. As pessoas conhecem como bombinha. Nós temos várias formas e vários tipos de medicação ali dentro. Tem gente que usa a medicação achando que nem remédio achando que é uma medicação que você pode sair aplicando. Não é assim. Cada bombinha tem um tipo de medicação e um tipo de indicação. Mas para entender por que isso é tão importante no tratamento, não foram medicações que surgiram nos últimos 30 anos, é relativamente novo o tratamento, né? Que tem ali medicação de tratamento da inflamação, que são os corticoides inalatórios, como a doutora Mariana citou, que fazem o tratamento, e tem os aliviadores do sintoma, que são os broncodilatadores. E a importância dele é que esse tratamento vai direto para as vias respiratórias, sem causar os efeitos colaterais, que são os efeitos colaterais que deixavam as pessoas em pânico no passado, né? Que são os corticoides orais, as injeções de corticoide. Então, eram tratamentos que se usava no passado sem efetividade crônica e com muito efeito colateral. E hoje, com as bombinhas, isso não existe mais, porque a medicação tem efeito tópico, maioria deles sem efeito colateral, de 1 a 1, a gente vai escolhendo a melhor medicação para cada paciente. Claro que tem medicações associadas a esses inalatórios, mas o que eu sempre explico para os meus pacientes nós temos inclusive medicações injetáveis, a gente subclassifica dentro da asma qual o padrão de asma, se é uma asma mais inflamatória, se é uma asma mais alérgica. Existem medicamentos injetáveis chamados imunobiológicos, né? São vários tipos hoje já no mercado, mas que não tiram, no caso da asma, não tiram a medicação inalatória. A medicação inalatória por bombinha vai continuar e nós vamos, em última etapa de tratamento, adicionar essas outras medicações. Achei importante uma fala da doutora, que na bombinha são medicamentos e que às vezes a pessoa não se dá conta que são medicamentos. E aí eu queria só deixar aqui, né? Não pode usar sem critério, né? E o critério quem vai prescrever é o médico, né? Vai prescrever o critério com que você vai manusear esse medicamento, né? Embora às vezes você nem perceba, porque não tem efeitos colaterais, é um medicamento. Não, né? Assim, ele pode ter efeitos, não é que não tem efeitos colaterais. Tem menos do que os outros, tem menos do que o oral, do que o injetável. Mas se usar, por exemplo, do jeito que você está dizendo, né? Usar de forma errada, usar muitas vezes ao dia uma medicação que não é adequada, esse paciente pode evoluir com efeito colateral. O que nós tínhamos antes é que os pacientes tinham mitos e medos das bombinhas, principalmente em relação ao coração, né? Os medicamentos broncodilatadores, eles têm realmente uma ação nos receptores do pulmão e nos receptores do coração. Então, pode acontecer uma certa aceleração do ritmo cardíaco, pode acontecer um tremor, dependendo do uso da medicação, mas que é esperado da medicação, na dose certa e bem indicada. Então, bem indicada adequadamente para cada paciente, não tem riscos. É importante falar também, né, que além de indicação, tem a técnica correta. Exatamente. Então, às vezes, o paciente ele faz uso da dose errada, ele supostamente pensa que é uma dose errada, mas ele aplicou de maneira inadequada. Então, ou ele teve um efeito, uma sensação errada, né, da medicação, tô com o coração acelerado, ou então tô com tremor. Às vezes você vai ver a técnica não foi adequada. Ou então ele achou que ele usou a dose inadequada. Eu acho que antes também, além da gente falar do tratamento medicamentoso, é importante a gente falar do não medicamentoso,
né? Que são as medidas de controle do ambiente. A famosa higiene ambiental. Para o paciente alérgico é extremamente importante. Então, a gente tem que lembrar que, ao invés de varrer a casa, use um pano úmido, use o aspirador, deixa sempre as janelas abertas para que ventile aquela casa. Evite o uso excessivo de tapete, cortina, almofada. Não é para não ter mais em casa. Entendeu? A gente sempre orienta. Então, evita também aqueles produtos de limpeza com cheiro muito forte. Priorize o vinagre na água. O vinagre tem o ácido acético, ajuda no controle de ácaro. Então, assim, são algumas medidas. Vamos, então, usar também as capas de travesseiro, capa de colchão. Eu ia até perguntar, então, né? assim, todas essas medidas de controle ambiental, de higiene ambiental, tem que estar associada ao tratamento medicamentoso. Não basta a gente achar que o remédio vai resolver todos os nossos problemas. Esse a gente tem que conciliar. Não medicamentoso, ele funciona até como prevenção, né? Assim, ele é um tratamento não medicamentoso, mas também é prevenção de crises, né? De fases mais intensas. Então, meninas, vamos para mais um intervalo e já voltamos com o nosso bate-papo do ACES, o assunto asma. Olá, estamos de volta com o nosso bate-papo das 6, a nossa quarta da saúde. O nosso assunto hoje é asma. Aqui conosco a doutora Kênia Schultz, médica pneumologista, a doutora Karina Mariana, é o sobrenome que me confunde aqui, Tarifa, é de tarifar, médica otorrino. E falamos sobre o que é asma, como ela se desenvolve, alguns aspectos. E aqui, também acho que foi num dos nossos intervalos, falamos, acho que foi até no ao vivo, sobre na época da Covid, a dificuldade, né? Eu tô com Covid, eu tô com asma, eu tô ansiosa, né? E aí agora a gente podia entrar um pouquinho nessa questão, e talvez mais para o meu lado, como as emoções podem impactar, né? Nas crises de asma. E até como é que se faz o diagnóstico diferencial entre uma crise de asma e um sintoma ansioso, né? Porque as duas vão promover essa falta de ar, essa angústia ao respirar, mas são patologias diferentes e vão ter controles diferentes também, né? Acontece muita confusão lá no consultório desses sintomas? Muito, Jamile. Até queria que você me ajudasse hoje. Dentro da pneumologia, dentro das queixas respiratórias, não só a falta de ar, mas a tosse também. Pode ser manifestação de paciente com ansiedade, transtorno do pânico, o próprio estresse emocional. Nós passamos por um período muito tenso que foi a Covid. Então, a Covid, muitos pacientes me procuravam e diziam, não, doutora, mas eu não estou ansioso. E eu respondi, olha, é muito difícil dizer que não está ansioso vivendo tudo que a gente está vivendo. Trancado dentro de casa, mudou o hábito do trabalho, o hábito da família, até os hábitos religiosos, né? Sim. Então, os idosos aí ficaram trancafiados, sem contato com ninguém. Então, a gente teve muitas queixas respiratórias e de difícil diagnóstico diferencial. É claro que com toda essa conversa que nós tivemos, a gente como médico, a gente investiga fatores. Por exemplo, falta de ar associada à asma. Geralmente ocorre num paciente sem crise, pela doença crônica, ocorre especialmente na hora do esforço. Então essa é uma pergunta que eu tento fazer para fazer um diagnóstico diferencial. Se eu tenho a falta de ar, quando pratica alguma atividade, ou quando sobe um morro, ou quando sobe a escada da sua casa, ou se eu tenho cansaço na hora que o senhor está ali assistindo a TV, quando está ali indo dormir. Porque no esforço, você exige mais das vias respiratórias, então você tem mais manifestações de falta de ar se você tem uma doença crônica pulmonar. Já a ansiedade não tem essa relação com o exercício. Pelo contrário, tem mais relação com o repouso, que naquela hora que o paciente chegou de casa, do trabalho, na hora que ele relaxou, a mulher, né, quando acaba de arrumar a cozinha, acabou todo, botou o filho para dormir,
sentou no sofá, relaxou e veio as preocupações na cabeça. E as preocupações, a ansiedade, o estresse, eu também explico para os pacientes entenderem o seguinte, não quer dizer que você não tem nada. Primeiro que você pode ter uma doença, né? Sim. Uma doença psiquiátrica, que vai precisar tratar e conduzir. Mas para você entender o seu sintoma, o nosso comando respiratório vem do cérebro. Então, se o cérebro está ansioso, o cérebro está estressado, libera substâncias no sangue que fazem você ter essas sensações. Então, realmente são sensações que os pacientes têm, que nós não vamos conseguir medir por exame. Precisamos da ajuda do psicólogo, do psiquiatra para conduzir. Eu faço o diagnóstico diferencial com a asma, faço os exames, né, para a gente avaliar. E aí eu tenho que dar uma segurança ao paciente de que a função respiratória está normal. E que é o comando cerebral. Tá? E aí a asma entra como diagnóstico diferencial, mas entenda, se o paciente tem asma, a ansiedade também é um fator de crise de asma. Crise de asma. Então, assim como a rinite, se não estiver tratada, a asma também não vai ser tratada adequadamente. Se a ansiedade não for tratada adequadamente, a asma também não tem um controle adequado. Então, entra como diagnóstico diferencial, mas entra como fator também de piora de crises. E o manejo é diferente, né? Assim, acho que teremos que ter 2 manejos ali, né? O da asma e o da ansiedade, porque a maneira, o tratamento é diferente. E a gente tem também a questão da depressão, né? Qual seria a relação da depressão com a crise? E como grande parte das pessoas que são acometidas pela depressão tem um desinvestimento ali no tratamento, uma dificuldade de adesão ao tratamento, né? Isso pode acarretar uma piora no quadro. E acho que teria um tanto de outras coisas para falar nesse sentido, mas achei bem bacana a forma geral que você trouxe do diagnóstico diferencial. Os 2 diagnósticos são clínicos e não por exame, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho, antes de acabar o nosso tempo, de algumas estatísticas que a doutora Mariana trouxe para a gente aqui, e eu achei interessante estar trazendo, tá? Só como forma de informação, para a gente dizer que a asma, ela é séria, sim, né? A gente precisa ter muito carinho ao cuidar dessa doença que é crônica. Doutora Mariana, você pode trazer para a gente as suas estatísticas? A gente estava comentando aqui que a asma é uma doença extremamente comum, né? Acomete 20 milhões aí de brasileiros. E, além disso, ela tem uma importância na saúde pública, porque é a 3ª ou 4ª principal causa de internação de pacientes, né, no SUS. Ou seja, um descontrole da asma, ela repercute nos pacientes e isso acaba fazendo com que eles precisem de um tratamento de emergência, né? Trazendo problemas aí pro setor político, né? Ou seja, esses pacientes, eles precisam se conscientizar de que essa doença, ela tem um controle, ou seja, dá para a gente deixar esses sintomas quietos e... Uma vez que esses sintomas sejam desencadeados, ou seja, através de um contato, algum gatilho, ele pode trazer sérios problemas à saúde do paciente. Dentro de saúde pública, lembrando que o tratamento hoje é disponível pelo SUS. A gente consegue disponibilizar medicações de potência adequada para cada paciente, com protocolos já padronizados pelo SUS. O paciente precisa procurar o especialista para fazer esse diagnóstico, inclusive precisa da espirometria para indicar, para conseguir o tratamento, né? pelo SUS. E lembrando que essas internações que a doutora Mariana citou podem ser de extrema gravidade e causar repercussões futuras com pacientes com dependência de oxigênio, com dificuldade até de respirar espontaneamente. São pacientes que precisam muitas vezes ser traqueostomizados, recebem alta em uso de oxigênio. Então, a longo prazo, existe uma perda de função pulmonar e essa perda de função pulmonar é cada vez pior quanto mais infecções respiratórias e mais internações. Então, o que mata mais o asmático? O que mata mais os pacientes com doença respiratória crônica? As infecções respiratórias.
Então, eu acho que a gente tem que abordar o assunto agora em prevenção de infecção respiratória. Exatamente, exatamente. A gente vai fechar a nossa noite, né, com a prevenção. Só para deixar claro, assim, é uma doença importante, né? Ela leva à morte, sim, né? Mas se não levar à morte, ela também pode levar a quadros ali incapacitantes, né? Dependência do oxigênio. Hoje muito estudada e, graças a Deus, com bons resultados de tratamento, né? Então, a gente tem também, em contraponto a esse susto que eu dei aqui sobre a morte e a incapacitação, tem tratamentos eficazes que aproximam bastante de uma vida normal, né? Ou é possível que se tenha uma vida muito normal, mesmo tendo asma, se fizer o tratamento correto, prescrito, né? Com os critérios apontados pelo médico. Mas o que é mais legal do nosso programa é a prevenção. E agora a prevenção das doenças respiratórias. Dentro das doenças respiratórias, as infecções, elas são fatores de risco sempre. Então, nós temos disponíveis as vacinas para determinada faixa etária, determinado grupo de risco, mas só para citar, nós temos a vacina de gripe, que é contra o vírus influenza, temos a vacina de Covid, vacina de vírus sincicial respiratório, que está surgindo aí para grupos especialmente idosos, tá? Dentro do quadro de doenças pulmonares respiratórias, os idosos vão entrar justamente porque são mais susceptíveis a evoluir com maior gravidade. E a bactéria pneumonia, causadora da pneumonia mais comum, que é a pneumocócica, né? A bactéria mais comum. Então, a doença pneumocócica, existe vacina, também tem suas indicações, né? Precisa ter uma avaliação, mas o que eu quero dizer com isso? Existem formas da gente prevenir evoluções graves da asma, prevenindo contra as infecções respiratórias. Além das vacinas, é todo o controle ambiental que a doutora Mariana já citou. Não fumar. O cigarro é altamente inflamatório de vias respiratórias. É como se você estivesse inflamando seus pulmões todos os dias. Diminuindo o canal de passagem do ar, né? Exatamente. E piorando a inflamação que já existe na asma, no caso da asma, né? E lembrando dos vapers, né? Os cigarros eletrônicos são também inflamatórios de vias respiratórias, causam inflamações, inclusive, agudas. Então, a gente falou muito de agudo e crônico. Crônico, o cigarro é uma inalação de fumaça diária por muitos anos, desenvolvendo doença pulmonar crônica. E o vapor pode desenvolver doença crônica, mas também pode desenvolver doenças rápidas, em um mês de inalação, dias de inalação, porque são substâncias tóxicas diferentes. Um alerta aos jovens, né? Espero eu que muitos estejam nos assistindo. Sei que talvez não seja o perfil dos jovens, mas pais, o vapor é nocivo, sim, né? É importante que a gente cuide desses jovens. Os jovens, a doutora estava dizendo da dificuldade ou da menor aderência ao tratamento por parte dos jovens, porque tem uma rotina, né, de tratamento, às vezes tem essa recusa. Então, a gente sabe que essa é uma parcela da população que está numa fase aí interessante da vida e é um pouco mais ousada pela própria fase da vida, mais suscetível, né? Então, fica mais suscetível aos perigos da vida, e o vapor não é mito. O vapor faz mal, sim. Né? Então fica aqui o nosso alerta, porque tem crescido muito o número de jovens usando vapor, tem crescido muito o número de doenças por conta do uso de vapor. Meninas, quero só agradecer, foi muito bom. Doutora Mariana, esteja sempre conosco. Obrigada pelo convite, mais uma vez, boa noite. Seja sempre muito bem-vinda, sua contribuição é sempre muito importante. Doutora Kênia, foi excelente, adorei o programa, muitas informações que eu não sabia, né? Então, sinta-se à vontade para estar conosco, tá? Sempre que quiser ou que a gente convidar. Muito obrigada, Jamília, é sempre um prazer mesmo, é um papo muito enriquecedor, né, entre nós, né, especialidades diferentes, sempre dividindo, porque tem diagnósticos diferenciais e um coopera com o outro, e para o bem da população aí, para as informações. Obrigada mais uma vez, meninas. Então, a gente encerra aqui o nosso bate-papo das 6, a nossa quarta da saúde. Sempre a prevenção como um caminho econômico, principalmente emocionalmente, né? Evita sofrimentos maiores.
e até uma outra oportunidade. Um grande abraço a todos. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos. E estar presente em todos os momentos requer atenção, carinho e, o mais importante, saúde, para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas. O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. A gente cuida.